Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 3 do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Hoje vamos discutir as curvas de magnetização e a introdução às perdas magnéticas. Essa aula, pessoal, vai ser dividida em duas partes, e essa é a parte 1. Nosso objetivo é falar sobre a curva de magnetização, a esterese magnética e as suas consequências. Vamos apresentar a lei de Faraday e em seguida discutir as correntes parasitas ou correntes de Foucault e algumas soluções aí relacionadas à redução das perdas magnéticas. Vamos discutir nosso primeiro tópico, curvas de magnetização. Como nós discutimos na nossa aula anterior, na aula 2 do nosso curso, o processo de magnetização dos materiais ele pode ser entendido quando a gente lembra da natureza elétrica do átomo. Então, a gente tem uma movimentação dos elétrons, né? Basicamente, existe um movimento de rotação desses elétrons em torno do seu próprio eixo e a translação deles aqui em torno do núcleo. Esses dois movimentos tendem a gerar um campo magnético. A gente tem que lembrar que, para haver campo magnético, precisa ter dois ingredientes. O primeiro deles é carga elétrica, o segundo é movimentação, velocidade. Muito bem, isso faz com que no interior do nosso material a gente tenha diversas áreas que têm campos magnéticos resultantes. A gente denomina cada uma dessas áreas como domínio magnético do átomo. E na situação normal, esses domínios eles se encontram completamente desorganizados, mas na presença de uma intensidade de campo magnético externo, esses domínios podem se alinhar na direção do campo. Isso é esperado nos materiais ferromagnéticos e, consequentemente, vai haver uma intensificação das linhas de campo dentro desse material ferromagnético. Então, isso nós discutimos na nossa aula anterior. A curva de magnetização, pessoal, ela é uma curva que relaciona a densidade de fluxo e a intensidade de campo magnético. Tá? Essa curva aí, ela é um conceito bastante importante para a compreensão das máquinas elétricas. Tá? E ela permite compreender aí a natureza e as limitações do material, né, em relação à permeabilidade magnética. Muito bem, se nós relembrarmos, a densidade de fluxo no interior de um material é dado pelo produto da permeabilidade magnética e a intensidade de campo externa aplicada. Ou a gente pode escrever essa relação em função da permeabilidade relativa e da permeabilidade do vácuo. Ok, então imagine agora a seguinte situação, pessoal. Imagine que nós temos um núcleo de um determinado material, um material ferromagnético, ok? Existe um núcleo, uma bobina, né, que é enrolada em torno desse núcleo. Neste caso aqui é um núcleo toroidal, ok? Imagine que esse material ele encontra-se em repouso e a gente aplique uma corrente, pode ser uma corrente contínua, ok? Para circular dentro dessa bobina, ok? E quando esse circuito atingir o regime permanente, a gente faz uma medição da densidade de fluxo obtida. Em seguida, a gente aumenta lentamente a corrente. Então, ela estava num determinado valor, a gente muda ela para um valor um pouco maior e medimos novamente o valor da densidade de fluxo. Ok? Com essa metodologia, nós podemos plotar um gráfico que relaciona a densidade de fluxo e a intensidade de campo magnético. Basta vocês lembrarem que a intensidade de campo vai ser função direta da corrente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de uma montagem experimental para fazer a medição, aí, por exemplo, da curva de magnetização de um material. Qual seria a expectativa, pessoal? A gente deve lembrar que o B ele é permeabilidade vezes a intensidade de campo. Então, se a permeabilidade do material fosse constante, a gente esperaria ter um gráfico que seria uma reta. Okay? Mas essa, de fato, é a expectativa. Na realidade, a relação entre B e H é uma curva, tá? Que não se parece tanto com uma relação linear, como a gente esperaria. Tá?
A razão para isso, pessoal, é que a permeabilidade magnética do material ela não é constante. Tá? E isso faz com que esse gráfico, né, que a gente está observando aqui, ele tenha uma característica linear em uma certa região. Né? Então, se a gente pudesse aqui observar aqui uma caneta aqui, a gente nota que nessa região aqui, ó, a gente tem um comportamento aproximadamente linear. Tá? Mas nessa primeira região e nessa segunda região, existe uma mudança clara no comportamento do material, que é o que a gente vai tentar explicar agora. Então, pessoal, a primeira região aqui da nossa curva de magnetização, seria essa primeira região aqui, ó, denotada pelo número 1 aqui. Imagine que a gente tem um material, então nós temos os domínios magnéticos desse material que estão lá em repouso, né, numa determinada posição. Se a gente aplicar uma intensidade de campo muito pequena, a gente não vai conseguir, de fato, fazer com que os domínios se alinhem com o campo externo. Você pode entender isso como se os domínios magnéticos eles tivessem uma inércia. Para eles se movimentarem em uma determinada região, você tem que vencer essa inércia. Perfeito? Então, visto que existe essa inércia, para baixos valores de intensidade de campo, a densidade de fluxo ela não é considerável. Tá? Já na região 2, ela é uma região que a gente chama ela de região linear. Ok? Na região linear, a gente já venceu essa inércia e, portanto, quanto maior for a intensidade de campo aplicada, maior o número de domínios que vão se alinhar na direção do nosso campo e, portanto, maior a nossa densidade de fluxo. Note que nessa região, à medida que eu aumento a intensidade de campo, a gente aumenta o valor de densidade de fluxo. Certo? Só que a gente tem que pensar que, apesar de ser um número muito grande, o número de átomos, ou número de domínios dentro de uma massa de um determinado material é limitado. Portanto, existe um número máximo de domínios. A partir do momento que todos os domínios se alinharam, ou grande parte deles se alinharam com o campo magnético externo, a gente não tem mais domínios para se alinhar. Dessa forma, a gente observa uma saturação na curva do material. À medida que a gente aumenta a intensidade de campo, a gente já não observa um aumento expressivo, tá, na densidade de fluxo. Então, novamente, isso acontece porque o número de domínios dentro do material é limitado. No limite que todos eles se orientaram na direção do campo, eu posso aumentar a intensidade de campo absurdamente e eu não vou observar uma variação expressiva na densidade de fluxo. Então, lembre-se dessas três regiões. Primeira região, ela está associada a uma inércia. Na segunda região, seria a região linear. Tá? De fato, a permeabilidade relativa, ou a permeabilidade magnética do material, ela é definida para a região linear. À medida que eu aumento H, eu aumento B. Já na terceira região, que seria a região de saturação, nessa região a gente já não tem tantos domínios para se alinhar. O alinhamento praticamente aconteceu em todo o material. Consequentemente, aumentos absurdos na intensidade de campo não vão resultar em aumentos significativos da densidade de fluxo na região 3. Tá? Tipicamente, as máquinas elétricas elas são projetadas para trabalhar entre o limite da região linear e o limite da região de saturação. Mais adiante a gente vai ver que esse aqui seria a gente aproveitaria o material muito bem. Então seria ótimo aí do ponto de vista econômico, tá? Utilizar essa região que a gente chama carinhosamente aí de joelho da curva. Muito bem. Dessa forma, como a gente pode notar, né, aqui a gente tem exemplos de curvas de magnetização de alguns materiais. Então, por exemplo, ferro fundido,
aço fundido e o aço laminado. O que a gente observa nessas curvas, né? A gente observa que existe uma região que o comportamento ele é aproximadamente linear, né? Então a gente pode notar aqui, ó, nessa região aqui. Mas todos esses materiais eles experimentam alguma saturação. À medida que eu aumento a intensidade de campo, a gente não observa mais um aumento na densidade de fluxo. Tá? Consequentemente, se a gente pensa que a permeabilidade ela é razão entre B dividido por H, a gente observa que a permeabilidade aqui do material ela não é constante, tá? Ela varia de acordo com o ponto de operação. Então, a gente observa uma permeabilidade baixa no começo, uma vez que existe essa inércia dos domínios. À medida que eles se alinham e a gente atinge a região linear, a gente começa a perceber maiores valores de permeabilidade, e à medida que a gente vai indo em direção à saturação, a gente nota novamente que a permeabilidade do material reduz. Então, essa seria, a gente chama isso aqui de permeabilidade incremental, né? Basicamente, ela seria a divisão entre o valor de B e H para cada ponto da curva. Então, note, pessoal, que essa permeabilidade ela é constante, ou aproximadamente constante, na região linear. Mas à medida que a gente atinge a região de saturação, a permeabilidade muda. Compreendido o conceito da curva de magnetização, a gente está pronto para compreender o conceito de esterese magnética. Tá? A esterese magnética, pessoal, é um fenômeno bastante interessante e que, de fato, acontece quando a gente aplica uma corrente alternada, tá? Num determinado material. Então, suponha que a gente tem um circuito magnético aqui, um núcleo toroidal, com uma bobina, e a gente faz percorrer uma corrente senoidal alternada nessa bobina. A grande questão é, qual seria o comportamento da curva BH se a corrente fosse alternada? O que a gente esperaria, nossa expectativa, seria que nós temos uma corrente alternada, né? Então ela basicamente tem esse comportamento. Então, se a corrente fosse nula, esperaríamos H nulo, B nulo. A corrente começaria a aumentar até um valor máximo, o H ia aumentar e o B também, seguindo a curva de magnetização. Quando a gente atingisse o ponto máximo, o que a gente esperaria é que a corrente iria diminuir, então a gente voltaria seguindo a curva de magnetização, até que a corrente atingisse zero de novo. Quando a corrente ficasse negativa, eu aplicaria agora valores de intensidade de campo menores que zero. Então, nessa região aqui, ó, nós estamos à esquerda do eixo, a gente teria valores de H menores que zero. Então, a corrente aumentaria até seu valor máximo. Quando ela atingisse o valor máximo, eu teria definido o maior valor de H, no sentido negativo, e, consequentemente, o maior valor de densidade de fluxo. E nós retornaríamos de novo para a origem. Então, se eu plotasse o comportamento BH, eu esperaria ver um gráfico com essa característica. Mas na prática, pessoal, na realidade, não é isso que acontece. Quando a gente aplica uma corrente alternada no nosso material, na nossa bobina, a gente observa um traçado, tá? BH diferente. Então, em vez de ter aquele traçado que está aqui, esse primeiro traçado que seria a expectativa, né, ele estaria tracejado aqui dentro, a gente vai ter um laço aqui formado. Muitas pessoas assemelham isso aqui a uma folha, né? E esse ciclo, essa trajetória aqui, ele é denominado ciclo de esterese magnético. Muito bem. O que acontece de fato, né? O que acontece, pessoal, é que o processo de magnetização
ele é um processo que gera perdas. Uma maneira da gente tentar entender isso seria a gente considerar uma mola. Então, suponha que a gente tem uma mola e essa mola ela está presa aqui numa parede, por exemplo. E essa mola, né, ela apresenta uma determinada constante elástica e em repouso ela está nessa posição. Num determinado momento, eu aplico uma força nessa mola e a gente espera que essa mola ela sofra uma deformação. Isso aqui é por causa da ação da força externa que eu apliquei. Se eu assumir, tá, que essa mola ela segue o princípio lá da lei de Hooke, ou essa mola ela conserva a energia, quando você retirar essa força externa, a gente esperaria voltar para a situação inicial. Na prática, isso aqui acontece para determinados valores de força aplicada. Se a gente aplicar uma força muito com uma intensidade muito elevada, o que vai acontecer é que ao remover essa força, nós teremos uma deformação permanente na mola. Então, vai existir uma diferença aqui em relação ao comprimento da mola. E a energia elástica, ela não vai se conservar. O que acontece nesse fenômeno, quando eu tenho a mola, aplico uma força muito forte e depois eu retiro essa força, ou seja, a mola teria que voltar para a posição de equilíbrio, é que parte da energia que você aplicou, ela passou a fazer parte da estrutura cristalina do material que constitui a mola e, consequentemente, ela não retorna à posição inicial. A gente fala que ela atingiu uma deformação plástica. Usando-se essa analogia, o que acontece é que, quando você aplica uma energia e desloca um domínio magnético, ao retirar esse estímulo, o domínio magnético não retorna para a posição inicial. Consequentemente, à medida que eu magnetizar o material com uma determinada intensidade de campo, ao retirar essa intensidade de campo, eu não vou retornar para uma situação em que eu não tenho a densidade de fluxo. Eu vou retornar para uma situação em que eu tenho um magnetismo residual no nosso material. É como se parte daqueles domínios que se alinharam, na remoção do campo externo, eles continuam alinhados. Tá? Então, a gente nota que a gente tem um magnetismo, tá, residual, um valor de densidade de fluxo que está dentro deste material. A gente acabou de aplicar a intensidade de campo. Tá? Esse magnetismo residual ele também pode ser denominado remanescência. Tá? À medida que eu aplico agora uma intensidade de campo negativa, eu vou tender a reduzir esse magnetismo residual até que eu atinja um ponto, um novo ponto, que ele corresponde a uma intensidade de campo na qual a densidade de fluxo atinge um valor nulo. Esse valor de intensidade de campo, que zera o magnetismo residual, ou é o ponto onde a curva de histerese passa por zero, é denominado força coerciva ou coercividade. À medida que eu continuo aplicando a nossa intensidade de campo negativa, a gente vai atingir a densidade de fluxo máxima e a intensidade de campo máxima dentro do nosso material. Isso é definido pela amplitude da corrente. À medida que eu retorno, ou seja, a corrente vai diminuindo novamente, eu atinjo um ponto em que eu tenho um magnetismo residual, mas agora um magnetismo residual com valor no sentido contrário, negativo. Para zerar esse magnetismo residual, nós precisamos aplicar uma intensidade de campo agora positiva, que tem o valor da coercividade.
Se eu continuar aplicando uma intensidade de campo positiva, retornamos ao ponto inicial. Então, ao invés do material fazer aquela trajetória seguindo a curva de magnetização, ele vai fazer uma trajetória que descreve o ciclo de esterese magnética. Tá? Essa característica, pessoal, ela é uma característica que a gente tem isso em todos os materiais. Tá? E essa não idealidade que a gente tem aí, né? Por exemplo, a presença do magnetismo residual e da força coerciva, tá? Ela não necessariamente é uma desvantagem. Tá? A gente pode utilizar essa característica para o bem. Tá? Por exemplo, algumas máquinas elétricas, né, elas conseguem iniciar o processo de rotação baseando-se no magnetismo residual. Então, a existência do magnetismo residual garante que determinadas máquinas elétricas conseguem entrar em operação. Tá? Essa característica do ciclo de esterese ela também é interessante para compreender o comportamento dos ímãs. A gente vai fazer essa discussão em alguns instantes. Tá. Uma coisa que tem que ficar bastante clara, pessoal, é que o tamanho do ciclo de esterese aqui, ele depende diretamente, tá, da corrente aplicada. Por quê? Esse valor máximo de intensidade de campo acontece quando a corrente atinge o seu valor máximo. Então, esse pico aqui positivo corresponde a essa intensidade de campo e essa densidade de fluxo. E esse pico negativo corresponde a esse valor do ciclo de esterese, corresponde a essa intensidade de campo e a essa densidade de fluxo. Tá? A esterese magnética, pessoal, ela é um processo que ela gera perdas de energia, tá? Gera perdas dentro do material. Então, até o momento, eu acredito que o único processo que gera perdas que vocês conhecem seria o efeito Joule, ou seja, perdas que a gente vai ter seria a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Neste caso aqui, isso é uma perda que tem uma outra origem. É uma perda que tem uma origem magnética, tá? E a explicação para ela seria o fato de que, à medida que a gente reduz essa intensidade de campo, parte dos domínios não voltam à posição original. Então é como se você tivesse parte da energia passasse a fazer parte da estrutura cristalina do material. E você não recupera mais essa energia. Então, quanto maior for a área desse ciclo de esterese, maiores são as perdas magnéticas. Um material que não sofresse esterese, o comportamento dele seria aquele segmento da curva de magnetização. E a área dentro desse ciclo de esterese magnética seria nula, ou seja, um material que seguisse a curva de magnetização não teria perdas por esterese. Mas, à medida que os materiais têm um ciclo de esterese com uma determinada área, essa área é diretamente relacionada às perdas. Muito bem. A perda de esterese, então, pessoal, ela pode ser determinada por essa equação. A perda em watts ela vai ser igual ao volume do núcleo. Então, quanto maior for o volume desse núcleo que está sofrendo essa esterese magnética, maior será a perda. A área do ciclo de esterese seria a área dessa figura. Tá? E também depende da frequência. Tá? Por que depende da frequência? Porque quanto maior for a frequência, mais vezes esse processo do ciclo de esterese vai ser desenvolvido. Então, quando a gente parte desse ponto e retorna, passa por aqui, e retorna a esse ponto, o tempo que se passou foi um período da nossa corrente. À medida que essa corrente se repete, a gente volta a ciclar novamente no nosso ciclo de esterese e teremos perdas novamente. Tá? Então, essa é uma equação bem importante. Tá? Pessoal, existe o Charles Steinmetz. Tá? Ele foi um engenheiro eletricista que trabalhou na General Electric e ele estudou muito esse fenômeno de perdas magnéticas nos materiais, tá? Principalmente em transformadores e máquinas de indução.
E ele desenvolveu uma equação empírica que permite relacionar a área do ciclo de esterese com o valor do fluxo máximo dentro do material. Então ele desenvolveu essa equação, ela é uma equação empírica, ou seja, esses valores K e N, eles são obtidos por meio de experimentos. Por que a área do ciclo de esterese depende do B máximo? Essa figura deixa bastante claro, né? Quanto maior for a nossa corrente, maior o tamanho do ciclo de esterese e maior o valor do B máximo. Então, note aqui que, na verdade, o ciclo de esterese ele depende da nossa corrente máxima e cada ciclo de esterese terá um valor de B máximo diferente. Dessa forma, a área do ciclo de esterese ela depende da densidade de fluxo máxima dentro do nosso material. Então, portanto, a nossa perda de esterese pode ser escrita como uma constante, vezes o volume do núcleo, vezes a densidade de fluxo máximo elevada a um expoente, vezes a frequência. Tipicamente, para os materiais usados aí na construção de transformadores, tá, e máquinas elétricas em geral, esse expoente N ele varia em torno de 1,5 a 2,5. E essa constante aí vai depender do material. E com certeza, se você quiser saber esse valor dessa constante, você deve realizar experimentos, tá, para determinar. Aqui a gente tem a comparação, pessoal, de dois materiais. Então eu gostaria de instigar aí o pensamento de vocês agora, tá? Suponha, pessoal, que esses dois materiais eles foram utilizados para construir um indutor. Tá? E esse indutor, né, que está apresentado aqui, ele vai ser utilizado para um circuito em corrente alternada. Tá? Qual desses dois materiais ele vai resultar em maiores perdas magnéticas? Então, gostaria que você parasse o vídeo e pensasse um pouco a respeito disso e selecionasse ou o material 1 ou o material 2 para construir o seu indutor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham escolhido o material número 1, certo? O material número 1, ele é um material que tem uma área do ciclo de esterese menor. Então, note que para a mesma condição, para a mesma intensidade de campo, a mesma corrente, né, que a gente aplica nesse circuito, né, a gente vai obter um valor de B máximo. Mas a área desse ciclo de esterese aqui ele é muito menor do que a área do ciclo de esterese desse segundo material. Consequentemente, as perdas magnéticas dentro do indutor por causa da esterese magnética serão maiores no material número 2. Tá? Em relação àquela divisão, pessoal, de materiais magnéticos moles e materiais magnéticos duros, tá? Isso aqui seria uma curva de um material magnético mole. Ele é um material que é muito fácil de magnetizar e desmagnetizar e, consequentemente, ele é um material que apresenta uma menor área do ciclo de esterese. Note que a coercividade desse material ela é menor do que o material 2, que seria uma curva de um material magnético duro. Perfeito, tá? E quando a gente vai construir um ímã, pessoal? Será que a gente quer um material magnético mole ou um material ferromagnético duro? A resposta é materiais ferromagnéticos duros. Por quê? Visto que o ciclo de esterese desses materiais ele é maior, nós temos maiores valores de coercividade. Então, para uma grande faixa, a densidade de fluxo gerada dentro deste material é aproximadamente constante. Então, é o que a gente nota aqui nesse gráfico para um material aqui, que é o alnico 5. Ele é uma liga aí que se utiliza para construir ímãs permanentes. Tá? Note, pessoal, que o magnetismo residual aqui ele é aproximadamente constante para vários valores aqui, ó, valores bem altos de coercividade. Então, até essa faixa aqui, que a gente poderia falar que seria um limite do material, ele apresenta um magnetismo ali praticamente permanente, né? Um magnetismo residual aqui com valor aproximadamente constante. Né? Então, eles vão ter coercividades elevadas, os materiais para ímãs permanentes, e, portanto, um ciclo de esterese muito grande, tá?
ele não necessariamente é uma desvantagem, tá? O que a gente tem que lembrar é que quando a gente utiliza ímãs, a gente não espera ter correntes alternadas ou fluxos alternados muito fortes em cima desse ímã, de forma que ele permaneça com densidade de fluxo aí, ó, bastante elevadas. Tá? Essa região aqui, que seria a região onde as intensidades de campo que elas são menores que zero, ela é conhecida como região de desmagnetização do ímã, pessoal. Tá? O que isso quer dizer? Se a gente tem um ímã e aplica uma intensidade de campo muitíssimo forte, por exemplo, nesse caso, algo próximo de 50 kA por metro aqui, nesse material de alnico, ele vai perder o seu magnetismo residual e, de fato, ele vai deixar de ser um ímã permanente. Certo? Então, quando a gente vai especificar um ímã para uma determinada aplicação, por exemplo, uma máquina de ímãs permanentes, a gente tem que ter a noção aí das condições de operação, né, das máximas intensidades de campo, para que a gente não corra o risco de desmagnetizar o nosso material. Visto que um ímã, à medida que ele é desmagnetizado, ele perde suas propriedades. Pessoal, gostaria de agradecer vocês pela atenção e até a parte 2 da nossa aula.